Irmãos, o chamado de Isaías foi uma visão fantástica, uma visão que o profeta teve. E ele fez a seguinte anotação: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado no trono alto e elevado. Então Isaías recebeu uma visão. Ele marcou nas escrituras dele esse tempo, né? Foi no ano que o rei Uzias morreu. Ele tinha essa lembrança. Foi naquele ano. O rei Uzias morreu e eu tive uma visão. E eu vi o Senhor no templo e o manto dele enchia o templo inteiro. E havia ali serafins, né? Uma categoria de anjos. Ele diz que esses anjos tinham 6 asas. Os anjos tinham 6 asas. E as asas, eles cobriam o rosto, o corpo, e com 2 eles voavam, e eles falavam o tempo inteiro: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. E a voz desses serafins fez tremer o templo e encheu de fumaça. E ele teve essa visão, irmãos, como se ele estivesse lá realmente, como se ele tivesse presenciado essa cena. Ele viu tudo isso. E ele se sentiu mal, ele se sentiu pequeno diante da visão gloriosa que ele estava tendo, e ele pensou: eu sou um homem impuro, eu não mereço estar aqui, eu não tenho mérito para estar aqui, eu não poderia estar aqui, eu vou ser destruído porque eu vi Deus. E aí um anjo veio, uma tenaz, não é uma espécie de um alicate, assim, aquela que você pega as coisas à distância, coisas que estão quentes, para tirar do fogo alguma coisa que está quente, como aquele garfo de churrasqueira, né, que tem um cabo enorme, de longe você mexe na carne lá para não se queimar. A tenaz é um alicate que tem um cabo comprido. E ele pegou com a tenaz, ele pegou uma brasa e veio e tocou nos lábios de Isaías e falou: agora você está limpo. Seus culpas estão tiradas, verso 7. Seus pecados estão perdoados. Está tudo bem você estar aqui. Não tenha medo, não. As suas culpas não são mais um motivo para você ficar longe de Deus, afastado de Deus. As suas culpas agora estão perdoadas. Você tem condições de estar na presença de Deus. E aí vem a pergunta: quem eu vou enviar? Então, Isaías teve coragem para dizer, estando livre das suas culpas, estando numa relação com Deus, ele teve então essa ousadia, essa coragem de dizer: aqui estou eu, envia-me a mim. Na versão tradicional, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então a gente vê nessa história, irmãos, relato Isaías, da visão e de tudo que se passou com ele, a reação de uma pessoa a um convite importante. Ele recebeu um convite importante, um convite vindo do próprio Deus, e ele sentiu o peso das suas culpas, mas o anjo veio e deu solução para aquilo, e aí ele falou: não, quer saber? Eu estou aqui, Senhor, me envia que eu vou fazer esse trabalho. E aí, como nós falamos semana passada, Isaías profetizou ao longo de 40 anos. Isaías profetizou quase 50 anos, mais de 40 anos. Isaías profetizou ao longo do reinado de 4 reis. Isaías é o maior livro dentre os profetas, foi o que mais escreveu. Escrevia não só relato, mas também poesia. Os trechos que ele coloca aqui são poéticos. E fez uma grande obra, um grande trabalho. A mulher dele também era profetisa, também tinha um dom da profecia. E eles tiveram 2 filhos que tiveram nomes proféticos, nomes que tinham significados, os filhos dele. E ele fez um trabalho muito expressivo atendendo esse chamado. A partir desse chamado, ficou para nós as escrituras do livro de Isaías. Escrituras essas, nós confirmadas lá nos manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados, né, que esse livro realmente é um livro real, o livro
de Isaías é um dos livros da Bíblia que tem prova arqueológica mais antiga entre todos os livros da Bíblia. É o livro de Isaías. Foi encontrado uma cópia inteira do livro de Isaías no Mar Morto, ali, junto com aqueles manuscritos do Mar Morto. E temos aí, irmão, essa mensagem para nós hoje, falando do chamado de um homem, do que ele sentiu ao ser chamado e da resposta que ele deu para esse chamado. Foi o convite feito a Isaías para ele tocar diante do trabalho. E aí, irmãos, isso traz para nós uma reflexão hoje, uma questão aí para a gente pensar, né, da nossa reação aos convites que a gente recebe, aos convites que chegam até nós, né? E essa é uma semana assim, bem, que me deixou muito pensativa essa palavra do convite de Isaías, porque chegou também lá uma carta e um convite do gabinete de transição do governo Bolsonaro aí para Temer Bolsonaro, e um convite, irmãos, para fazer parte da Secretaria de Direito Econômico. Um convite para que eu faça parte do novo governo, para trabalhar em Brasília. E chegou esse convite e eu tenho pensado, irmãos, no que fazer, que decisão tomar. Porque, como foi com Isaías, é um convite importante do governo e eu agora preciso tomar uma decisão. Oi? Está escrito. A carta. A carta é para trabalhar no pessoal de transição. O pessoal que vai fazer a transição de governo, talvez fazer parte do grupo que vai trabalhar no direito econômico ano que vem, para trabalhar no endividamento, para trabalhar na área de direito econômico, trabalhar com consumidor, direito consumidor, e ver o que nós podemos fazer para reduzir o endividamento. Oi? É. Irmãos, não, estou falando, o convite está lá. O pessoal está muito desconfiado aqui, né? Irmãos, se esse fosse o convite, eu teria que analisar ou não? Seria um impacto para a minha vida ou não? Irmãos, eu não recebi o convite, não. É fake news. Mas, se eu tivesse recebido, irmãos, os irmãos acham que isso estaria me incomodando hoje? Eu ficaria assim, meu Deus, eu deixo o Rio Preto, vou, não vou, como é que fica a minha cabeça? Não é? Porque um dia, irmãos, o Paulo recebeu um convite para trabalhar no governo de Rio Preto. Foi? O prefeito de Rio Preto convidou para trabalhar no governo, para fazer uma parte daquilo que era o projeto de governo do prefeito Edinho. E se eu fosse convidado para fazer parte do governo Bolsonaro, aí eu ia pensar. E eu ia responder sim ou não. E o Paulo pensou e respondeu sim o chamado, e foi. E muitos de nós recebemos algum chamado. Às vezes é um cliente que chama você para fazer um serviço. Você pensa e responde sim ou não. Você dá a sua resposta. E aí você é chamado para fazer algumas coisas. E quando chega o chamado, é hora de você tomar uma decisão. Se você aceita aquele chamado, ou se você recusa aquele chamado. A Bíblia está cheia de histórias em que Deus fez um chamado. Isaías é uma. E a resposta de Isaías é uma resposta positiva ao chamado de Deus. Existem outras que não responderam bem. A gente sabe as histórias de homens que foram chamados por Deus para realizar determinados trabalhos e eles recusaram o chamado.
ou eles cumpriram de forma equivocada, ou eles a princípio cumpriram e depois desanimaram, abandonaram aquilo que foi chamado, olharam para trás. São muitos, irmãos, os exemplos de chamados das Escrituras. Mas se eu tivesse recebido, irmãos, uma carta do governo dizendo: venha trabalhar conosco em Brasília, eu teria que tomar uma decisão de dizer sim ou não. Algumas ocasiões nós recebemos chamados e precisamos decidir. E precisamos nos firmar naquela resposta, porque a resposta vai talvez mudar toda a nossa vida. Vai mudar tudo que você faz, o lugar que você mora, a tua família, vai mudar a tua convivência. O chamado vai trazer uma mudança. E você precisa decidir se você aceita esse chamado ou se você recusa esse chamado. É o momento de tomar uma decisão. Nesse momento de tomar a decisão, Isaías sentiu o peso das suas falhas. Então, quando você é chamado para assumir uma determinada função, trabalho, uma coisa, você pensa: puxa vida, né? Se eu assumir isso, aí eu tenho um probleminha, eu estou com meu nome no Serasa, aí eu vou lá, vai dar um problema, né? Você vai considerar se alguma coisa falha na sua vida, vai te dificultar lá na execução desse trabalho lá na frente. Ah, mas eu não estou preparado o suficiente, eu não estudei o suficiente para assumir essa questão, ou vão me dar um trabalho lá que eu não sou capaz de fazer. Aí a primeira coisa que a gente faz é considerar nossas falhas antes de aceitar, porque vai que eu aceito e essas minhas falhas, esse meu despreparo, essa minha incapacidade em alguma área prejudica lá o projeto daquela pessoa grande que está me chamando. Vai que eu vou lá e atrapalho o governo do prefeito Edinho. Vai que eu chego lá e atrapalho o governo Bolsonaro. Vai que eu chego lá e não dou conta do recado. Aí a gente pensa: será que eu vou? Aí vem alguém e diz: não, vamos sim. Aí talvez venha a esposa e fala: não, vamos, assume lá que eu vou ajudar. Talvez venha a família, o marido: não, pode assumir lá que vai dar certo, todo mundo vai te dar força. Aí você sente aquela injeção de ânimo e aí você diz: sim, aqui estou eu, pode me levar, vou para Brasília, vou para a prefeitura, vou assumir esse trabalho que o cliente me encomendou, vou fazer o que tem que ser feito, vou cumprir a minha tarefa, vou assumir esse emprego, né? Fui convidado para trabalhar numa determinada empresa, e aí, assumo essa vaga de emprego, e se eu não der conta do trabalho? Né? Aí você recebe uma injeção de ânimo, alguém te anima: não, está certo, fulano já fez, deu certo. Aí você vai e por fim você aceita e você dá conta e você faz um trabalho como fez Isaías. Irmãos, a ideia é a gente refletir, e eu queria chamar a atenção dos irmãos com a fake news aqui, com as histórias, só para a gente parar de pensar em outra coisa e prestar atenção nessa passagem de hoje. Eu queria dizer para os irmãos que há um convite nas Escrituras para sermos homens e mulheres de Deus. Só que esse convite, irmão, não chegou numa visão dos anjos, dos serafins, que diziam: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Não chegou numa visão sobrenatural, com uma voz que dizia, te chamando pelo nome: venha ser o nome de Deus. Você talvez não ouviu uma voz do céu dizendo, né, com o timbre do Cid Moreira lá: Luiz, venha ser meu servo. Ouviu essa? Samuel já chamou 3 vezes, né? Você não ouviu
céu. E você não recebeu a carta escrita lá, prezado senhor Aris Mar. Veio a carta. Não teve a visão, não teve a carta, mas tem, irmão, a Bíblia, a palavra de Deus, que é a carta de Deus para nós. Não tem o selo do governo brasileiro, mas tem o selo do Espírito Santo tocando os nossos corações, chamando você e eu para sermos pessoas diferentes das demais, para assumirmos um cargo que não é em Brasília, é dentro da sua própria casa. E essa carta diz o seguinte: preciso de um homem para ser o porto seguro da Bruna e do Pedrinho. Aí o Ivan falou: aqui estou eu, envia-me a mim, Senhor. A data aí é a questão. Aí, irmãos, foi dada essa missão. A gente só não teve a visão e não recebeu a carta. Mas essa missão, irmãos, ela está dada. Ela foi entregue para o Ivan. E a palavra de Deus, ela diz para nós, quando você vai ler e vai trabalhar isso, você vai ver que a palavra de Deus recomenda que os maridos amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Então Cristo deu a sua vida por ela. Então é uma questão de você assumir esse papel. Essa mulher e essas crianças, Deus me encarregou de cuidar. Só não chegou a carta, só não teve a visão. Mas é isso. É isso. Aí você, no papel contrário, você vê que Deus fala que o papel da mulher é respeitar o seu marido, é criar os filhos no temor de Deus, é ser como as santas mulheres da casa de Deus, como Sara foi com Abraão. Você vê toda essa questão aí. E aí Deus faz o convite. Eu preciso de uma mulher para ser a esposa do Isaac e para encaminhar a vida do João Lucas e do Isaac para terem o temor de Deus no coração. E a Natália falou: aqui estou eu, envia-me a mim. Aí, irmãos, o que eu quero considerar com os irmãos, quando eu estava lendo aqui o convite de Isaías, né, eu lembrei do Paulo, lembrei do Márcio, que é um colega meu, nosso, né, irmão na fé de Curitiba, que foi convidado para ir para Brasília e recusou. Ele trabalha com marketing político, trabalhou na campanha de um deputado federal, o deputado ganhou, foi para Brasília e quer levá-lo. E ele recusou, vai ficar em Curitiba mesmo. Eu fiquei lembrando desses chamados, irmãos, e ele ficou, né, puxa, fiquei considerando, vou para Brasília, não vou, tal. Irmãos, se você recebe esse chamado, você fica pensando: eu vou mudar a minha vida inteira, mas eu vou aceitar. Mas acontece que às vezes a gente aceita um chamado de Deus para a nossa vida, e aquilo vai mudar a nossa vida inteira, e a gente vai para cima e aceita e pega, mas daqui a pouco a gente dá uma desanimada. Daqui a pouco a gente fica com saudade do Egito, a gente quer voltar lá para os pepinos e para os melões do Egito. E a gente pega uma tarefa para cumprir, mas a gente de repente balança.
E esse chamado de Deus, irmãos, ele segue o padrão do que aconteceu com Isaías. A gente tem essa visão maravilhosa, a gente enxerga a fé, a gente enxerga uma pessoa que está no Evangelho, tendo uma vida boa, uma vida abençoada, uma vida que talvez não especificamente focada na área da riqueza, que ele ficou rico, prosperou, mas uma vida de uma pessoa abençoada por Deus, que tem família, que vive bem com a esposa, que cria os filhos no temor de Deus, que tem filhos obedientes, que tocam a vida em frente, que tem um trabalho, que tem renda, que paga suas contas. Uma pessoa que está vivendo, e você olha e fala, puxa vida, que bênção na vida dessa pessoa. E você tem essa visão do reino, e você tem uma visão de Deus, que Deus é maravilhoso, você tem uma visão de uma cura, que Deus fez uma cura, como curou lá. Nós temos visto aqui vários exemplos aqui na igreja, estamos pedindo outras curas. Esse Deus que tirou o meu irmão do hospital, lá 60 dias internado, Deus permitiu que ele saísse, que estivesse bem. A gente vê, irmãos, esses milagres que nós temos visto na igreja, e aí você vê aquilo e você se sente tocado por aquilo, mas aí você sente o peso das suas faltas e pensa, rapaz, eu nem vou entrar para essa igreja aí, porque eu sou de lábios impuros e eu convivo com gente impura, e depois eu vou entrar para essa igreja, vou fazer besteira e vai dar mau testemunho lá, depois eu vou querer servir a Deus e não dou conta, e a gente sente o peso das faltas e pensa de não aceitar. Aí vem o anjo e traz o perdão. E essa imagem, irmão, do perdão que o anjo tocou com a brasa no lábio de Isaías, é a imagem, irmão, do batismo, onde a gente recebe perdão das faltas e se sente apto a se relacionar com Deus. Eu tive as minhas faltas perdoadas, eu tenho agora acesso a Deus, eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu erro, mas eu peço perdão, eu me acerto e eu continuo me relacionando com Deus. E eu, estando relacionado com Deus, vem a missão. Aí eu, estando alinhado aqui, firme num relacionamento com Deus, Deus vem com os convites. Olha, eu preciso de alguém. Eu preciso de alguém para ser testemunha do meu poder. E aí a gente levanta a mão e fala, envia-me a mim. Entende? Aí nós somos chamados para ser testemunha do poder de Deus. Alguém chega e fala, rapaz, eu nunca vi Deus. Fala, não, cara, não pensa assim não. Deus está presente. Deus curou familiar meu, Deus curou minha filha, Deus curou meu filho, Deus me curou de uma doença incurável, Deus restaurou minha vida, meu casamento, Deus abriu portas de trabalho. Não fala assim não, que você está errado. Entende? Mas quem que Deus vai enviar? Quem que Deus vai enviar para fazer esse trabalho? E aí ele fez a pergunta, quem é que eu vou enviar? Eu tenho um plano. Eu quero tocar o coração desse povo, para eles entenderem que eu não queria sacrifício, eu queria que eles fossem obedientes, eu não queria que eles ficassem no tempo adorando ali imagens, eu queria que eles se relacionassem somente comigo. Eu preciso avisar esse povo, se eles não mudarem, eu vou mandar uma nação vir aqui destruir tudo. Eles precisam ser avisados. Quem que eu vou enviar? Quem vai ser meu mensageiro? Aí Isaías se propôs a ser. Depois que ele recebeu o perdão, depois que ele se sentiu apto a exercer esse papel, aí ele falou, pode me mandar que eu vou. E Deus enviou ele para um trabalho profético de muitos anos. A vida toda ele dedicou a avisar esse povo. Agora nós, irmãos, hoje estamos sendo chamados pela mesma coisa. Você perceba que a mesma é idêntica a questão aqui. Nós somos chamados, nós temos uma visão do que pode ser feito na nossa vida se nós estivermos junto com Deus,
sentimos o peso das nossas faltas, somos perdoados dos nossos pecados, e aí começamos uma vida nova, uma mudança total, porque apesar de estarmos na mesma casa, a nossa mente mudou, apesar de estarmos no mesmo emprego, a nossa postura mudou, apesar de nós estarmos convivendo na mesma família, as nossas conversas agora são outras, os nossos interesses agora são outros. A gente vai no mesmo ambiente de trabalho que os demais, mas eles estão pensando no trabalho, no que eles vão ganhar. Nós estamos pensando em servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Nós vamos na faculdade como todos os outros meninos vão na faculdade, mas os outros estão pensando em se formar e ganhar dinheiro. A gente está pensando em estudar e ter mais condições de ter uma vida digna, honesta, um emprego honesto, de não cair na tentação de fazer algo desonesto para ter recurso. Nós vamos ter uma boa posição, vamos seguir em frente, vamos servir a Deus. Não é o ambiente que vai nos moldar para nós deixarmos de servir a Deus. Porque agora a mudança foi feita dentro da nossa mente, porque nós aceitamos esse chamado. Irmãos, há um chamado colocado para cada um de nós. E eu digo para os irmãos que eu sinto de Deus esse chamado para atuar no ministério, para ser pastor de uma congregação e para lidar com literatura, para produzir livro, como a gente está trabalhando com teologia sistemática, como vamos fazer outros no futuro, se Deus quiser. Eu sinto que Deus me chamou para isso, irmãos. Ah, o irmão teve uma visão com os serafins? Não tive. Não vi serafim nenhum. O irmão recebeu uma carta timbrada como firma reconhecida de Deus? Não recebi. Mas eu sinto isso, irmãos, no meu coração, com várias confirmações das pessoas à minha volta, de outros que são pastores, dos irmãos que estão aqui hoje. E isso é uma coisa também que eu tenho vontade às vezes de dizer para os irmãos, assim, eu posso trazer uma contribuição para os irmãos como pastor, visitando a sua casa, dando um estudo, trazendo uma mensagem no culto, e isso contribui para a vida do irmão. Mas os irmãos estarem frequentando a igreja, vir à igreja, talvez no dia que você fala, hoje choveu, estou lá, mas o irmão vir na igreja confirma a minha vocação de pastor. Entende? Existe uma reciprocidade. Eu não posso ser pastor e cumprir o meu chamado de pastor se não tiver igreja. Não é? Então veja bem, irmão, existe uma troca. Você não pode cumprir o chamado de Deus para ser marido se você não tiver a esposa. A esposa não pode cumprir o chamado dela de ser esposa se ela não tiver o marido. Existe essa complementaridade aí, são complementares, uma coisa completa a outra. Então, esse trabalho, irmãos, de atuar como pastor, de ser um líder religioso, ele é feito em função da existência de pessoas que estão dispostas a congregar, a estarem presentes e a serem lideradas por essa pessoa que recebeu o dom de liderança. Então nós fazemos essa troca, irmão. Eu, para exercer o meu trabalho, eu preciso dos irmãos. Os irmãos, para exercer a sua fé, contam com a minha ajuda, com orientação, com uma palavra, e nós estamos cumprindo o chamado de Deus para todos nós. Agora, tem o chamado. E sentimos esse chamado de ter uma congregação em Rio Preto. Estamos chamados, irmão, mas aqui precisa de um monte de coisa. Precisa do músico, precisa do trabalho com as crianças, precisa da pregação, precisa visitar os irmãos de Santa Adélia, precisa limpar o templo. Aí nós vamos dar algumas missões para os irmãos, que é o que eu falei para os irmãos.
olha, irmãos, eu vou começar a pedir coisa, né? Porque a gente tocou meio sozinho, meio nas coisas ali, né? Meio só a nossa família, mas agora nós precisamos de ajuda. Aí eu falei para os irmãos, olha, nós precisamos visitar as irmãs Santa Vera. Aí o irmão Larissa dispôs, nós fomos lá canalizando, estivemos lá, compensa. Vou começar a pedir coisa para os irmãos, porque nós precisamos de ajuda para manter esse trabalho funcionando. E aí, nessa caminhada, nós precisamos, irmãos, entender que é um chamado de Deus para cada um de nós, tudo que nós temos que realizar para sermos um homem de Deus, uma mulher de Deus. Irmãos, existe um chamado para nós, como pais, para colocar o temor de Deus no coração dos filhos. Não apareceu o serafim, não chegou carta timbrada, mas leia a palavra de Deus e você vai ver que é para nós criarmos os filhos para o Senhor. Quando você senta na sua casa e lê a Bíblia com o seu filho, a gente tem recomendado, né, irmão? Senta lá com o seu filho, lê a palavra de Deus com ele. Irmão, está sendo plantada uma semente. Você pega o teu menininho pequeno, compra uns livrinhos, as historinhas da Bíblia, o Noé, a arca de Noé, vão pôr os bichinhos lá dentro. Você está plantando ali uma semente, irmão, para que amanhã ele tenha o conhecimento da palavra de Deus, o temor de Deus, e fuja desse padrão do mundo. E irmãos, isso é uma necessidade para tudo, irmãos, para tudo. E eu digo para os irmãos, olha, irmão, fica firme aí na palavra, fica firme com o teu filho, prepara a sua casa, porque hoje, irmãos, é uma dificuldade muito grande a gente fugir do lugar comum. Isaías falou, olha, eu sou impuro e moro com gente impura. E é isso que está acontecendo conosco. A gente é brasileiro que vive com outros brasileiros, né? E o brasileiro é complicado, o brasileiro não é muito de cumprir regra. Irmãos, ontem eu andei no trânsito e dei uma olhadinha assim, falei, deixa eu ver quantas infrações de trânsito eu vejo aqui. Em 10 minutos eu contei, você perde a conta. A pessoa está estacionada aqui. Irmãos, eu estava saindo, a moça vinha subindo de moto na contramão. A moto vem na contramão, no cantinho da calçada ali. Para não dar a volta no quarteirão, ela chega na esquina e sobe na contramão, só um pouquinho assim. A moça de moto, na contramão. A pessoa estacionada no lugar proibido. Você chega na vaga para deficiente, tem alguém lá que não é deficiente na vaga. Se fosse o chamado de Deus para nós, a gente tinha que falar, Deus, eu sou brasileiro e moro no meio de um monte de brasileiros. O senhor tem certeza que o senhor está chamando meu? O negócio aqui é meio bagunçado. Agora aí Deus fala, não, peraí, deixa eu colocar você com a brasa do altar, vou perdoar suas faltas e você vai ter uma nova postura. E aí você toca em frente à sua vida. Irmãos, nós recebemos esse chamado para ser diferente aqui. Aí você, os colegas do serviço, tudo pega alguma coisa da firma e leva para casa e você fala, não, eu não pego. Eu não levo embora. Aí todo mundo anda na contramão, você fala, eu não ando na contramão. Todo mundo estaciona o carro no lugar errado, eu não estaciono no lugar errado. Aí seus colegas lá, todo mundo tem um hábito ruim, irmão. Todo mundo sai para beber. Nós estamos no serviço, todo mundo está cansado, vamos tomar uma. Não vou, irmão. Não é desse jeito que toca a vida. Mas cadê a força, irmão, para nós sermos contra o ambiente que nos serve? Essa força vem desde a infância, irmãos. Tenho conversado isso com os irmãos. É de pequenininho e de assuntos que talvez nem tenham a ver com a palavra de Deus, com ser crente. O que eu falo para os irmãos, eu tenho firme comigo que a restrição alimentar que a Bíblia coloca não tem nada a ver com comida. Isso eu tenho firme comigo.
uma receita de Deus para você ser capaz de dizer não. É isso. Uma criança que fala, eu não quero salsicha, eu não quero presunto no meu lanche. Irmãos, até quarta-feira nós estávamos falando no culto ali, os irmãos contando lá, o Isaac e a Natália, que o João Lucas estava batendo de frente com a professora por causa do Natal, né? Não, porque o Natal não é assim não, não nasceu em dezembro não, tal, mas fala, gente, irmão, um menino com 6 anos, quantos anos tem o Isaac? O João Lucas? 6 anos. Um menino com 6 anos que peita a classe inteira e a professora, amanhã ele tem condição do amiguinho falar, ô, vamos fumar um baseado aqui? Ele fala, não, você entendeu? Não é o Natal que é o X da questão. É a capacidade de ser contra o conjunto. De nadar contra a maré. Tem um vídeo na internet do Luiz Felipe Pondé, é um filósofo. Ele fala assim, ó, Israel tem mais título Nobel do que quase todas as outras nações. O Nobel já distribuiu 100 títulos, o israelita é dono de 40%. 40% do Nobel é do israelita. Não existe nenhuma outra nação no mundo que tenha tanto prêmio Nobel quanto Israel. E eles são 10 milhões de pessoas, eles precisam de uma base. Também São Paulo de população. Não é ninguém em número, sim, e o Nobel 40%. É sem precedente. Aí ele falou, eu tenho uma teoria. Cercado de inimigos por todos os lados. Guerra constante. Esse é a questão. Eles são contra todo mundo o tempo inteiro. Eles estão vivendo em país estrangeiro, eles são perseguidos. É esse estado de alerta constante. Nós temos que ser o melhor na engenharia, o melhor na defesa, o melhor no exército. Senão os caras vêm aqui e arrebentam com a gente. É essa tensão constante que faz eles serem mais inteligentes. Pode ver na internet. Então a teoria também comigo. Aí esse primeiro mundo leva pelo menos 4 meses no mundo. E aí? Como que eles produzem mais com menos condições? Você entendeu? Então é justamente essa dificuldade. Quando você olha e fala, se eu plantar hoje ou amanhã, tanto faz, você não planta e não colhe. Agora a pessoa fala, rapaz, ficou 4 meses sem plantar, agora eu tenho que plantar e colher rapidão, senão daqui a pouco vem a neve e queima tudo. Aí produz mais. Você entendeu? Essa pressão é que fez você dar um passo além. Aí a gente ora para Deus, Deus, me dá uma vida tranquila, Deus. Aí Deus fala, se eu der uma vida tranquila, você vai fazer besteira. Que vida tranquila que tem Israel? Dificílima. E dali surgem as melhores mentes, e os melhores projetos, e tudo que o mundo inteiro quer copiar. Bolsonaro está aí falando de copiar a irrigação deles, de qualquer coisa deles. Sistema de defesa deles, tudo. Então, irmãos, essa pressão é aqui a que Isaías sentiu. Ele falou, rapaz, eu moro no meio do povo tudo bagunçado. Aí Deus falou, vou perdoar os teus pecados e você vai ser um mensageiro no meio desse povo bagunçado. Tudo bem, Isaías? Tudo bem, Senhor. Me envia lá, vamos ver. Entende, irmão? Talvez no teu ramo de negócio, a pessoa é tudo desonesto. O Luiz estava falando, foi lá em Minas, o povo tudo explorando os plantadores lá de abacaxi. Vamos tomar outra postura, então. Diferente. Meus colegas de trabalho, tudo bagunçado. Vamos tomar uma postura diferente. Irmão, na minha família, tudo muito divorciado, com bobo. Ixi, lá todo mundo terceiro, quarto casamento. Não, irmão. Aqui nós vamos ficar firmes. Nós vamos ser uma referência para a nossa família. Aqui, se Deus quiser, nós vamos viver uma vida de paz.
Irmão, na minha família ninguém estuda, não. Aqui nós vamos estudar, nós vamos colocar em frente, Deus vai abençoar, aqui nós vamos ter estudo. Irmãos, ser diferente do grupo. O chamado de Isaías foi esse. Irmão, eu habito num povo de lábios impuros. Não, peraí, eu vou limpar o seu e você vai falar com os demais e vai ser uma testemunha minha lá no meio dos demais. E nós precisamos dessa força, irmão, de se nadar contra a maré e de assumir responsabilidade. Isaías podia ter falado: Senhor, quer saber, eu não vou mexer com isso não, isso aí vai dar muito trabalho, eu não sei, o povo lá tudo vai ser contra, eu vou sofrer, eu não quero essa missão. Mas ele falou: eu vou, e ele foi mensageiro de Deus naquela época. E hoje Deus está chamando a gente, irmão, para ser mensageiro de Deus nessa época, na de hoje, nessa família. Não é para a gente ser um pregador do evangelho que vai arrastar multidões, e nós vamos ser um Billy Graham da vida, vai fazer cruzadas e converter milhares de pessoas. Não, irmão. Chegou um chamado para você ser um homem de Deus dentro da sua casa. Para você ser a referência do seu filho. O seu filho falar: eu quero ter a fé com o meu pai. O seu filho ver você orando, resolvendo os problemas com sabedoria, na presença de Deus. O seu filho ver tuas lutas e ver: olha, meu pai lutava com a vida, mas não abandonava, não abandonou nossa casa, não abandonou a luta dele para manter a família, não abandonou o emprego, não se matou, não fez loucura. Meu pai lutou com a vida. A minha mãe foi uma mulher de luta, de oração, sempre orou por mim, sempre cuidou das minhas coisas, sempre me deu direção nas coisas que eu precisava, sempre me deu bons conselhos, sempre me ensinou a palavra de Deus, a resolver os problemas de acordo com a vontade de Deus. Nossa, nós somos chamados para fazer um trabalho. É o mesmo chamado de Isaías. E nós recebemos arrependimento, batismo e uma vida de serviço a Deus. Irmãos, essa é o processo, é o que passou Isaías, é o que passou os 12 apóstolos, é o que passou cada um daquele que foi chamado do Evangelho. Ele sentiu o peso das suas faltas, ele recebeu o perdão pela graça de Deus, recebeu o perdão em Cristo no seu batismo, e ele começou uma vida nova para falar, para ser contra tudo que estava aí. E nós precisamos dessa força, Deus. Receber essa força de Deus e seguir em frente, assumindo algumas responsabilidades. Não é para ser pai e ser um bom pai, é para ser mãe e ser uma boa mãe, é para ser esposa, uma boa esposa, marido, um bom marido, é para ser um parente que agrega, é para ser um funcionário que agrega, um funcionário cumpridor dos seus deveres, honesto, um funcionário que faz o que é correto no trabalho. Irmão, é para ser um patrão também que faz a coisa como tem que ser. Irmão, é o chamado. Para ser diferente dos demais. É o chamado de Deus. Só que Isaías, irmãos, ele levantou a mão e falou: aqui estou eu, envia a mim. E nós precisamos nos tomar posse, irmão, desse chamado, né? A turma quer tomar posse aí de carro, casa, de bens, mas não é isso, irmão. Nós temos que tomar posse do nosso chamado, um chamado de Deus para ser pessoas diferentes, gente que agrega. E eu digo isso para os irmãos, eu sinto Deus assim, eu falo para os irmãos, a gente tem muita experiência assim, de outras igrejas, de outros tempos, de outras coisas. Irmão, eu não tenho a menor vontade de termos mais uma congregação que vai ter os problemas que todas as congregações têm, as lutas que toda congregação tem. Irmãos, eu sinto vontade assim, diante de Deus, irmãos, de conviver com um grupo, irmãos, que faça a diferença entre os outros grupos. Aí quando eu falo para os irmãos, eu falo: irmãos, tem pavor
cansei de ver igreja com politicagem, a panelinha de cá contra a panelinha de lá. Vamos pedir a Deus, irmão, para nós termos uma igreja onde o irmão, se ele não puder te ajudar, ele também não te atrapalha. Aí que a gente se reúne, irmão, para servir a Deus, para louvar a Deus, para engrandecer o nome de Deus, e não para ficar olhando um para o outro, medindo o outro, criticando o outro. Que o nosso desejo seja simplesmente servir a Deus, fazer a vontade de Deus, se reunir no culto, adorar, e depois voltar para casa e cumprir o seu papel, cumprir o seu chamado de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, em casa, no emprego, na família, no nosso convívio social. Ser diferente, ser luz para o mundo, sal da terra, uma palavra reverenda, no nosso dia a dia. Veja, irmão, nós recebemos esse chamado. Aí Deus está dizendo, olha, nesse Brasil bagunçado, cheio de idolatria, eu gostaria de ter um povo que não é idólatra e que anuncia que o único Deus verdadeiro está no céu. Aí a gente levanta a mão, eu estou aqui, Senhor. Aí ele anuncia, olha, no Brasil bagunçado, cheio de corrupção, de gente roubando, nunca vi um negócio desse, rouba, tudo no lugar de notícia é roubo, é furto, é gente querendo aquilo que não é dele, que ele não tem mérito para aquilo, que pegando o que é do outro, do que é público, do que foi reunido para fazer bem para todos, a pessoa tem coragem de ir lá e catar para ele sozinho. Nesse país, irmão, nós estamos sendo chamados para ser gente honesta. Homens e mulheres honestos que devolvem o troco, que foi dado a mais, que se porta de maneira honesta nos negócios, que não dá prejuízo nos outros. Nós somos chamados, não, mas nós temos que dizer, Senhor, eu estou aqui, me envia que eu vou lá fazer esse trabalho. Aí nós somos chamados num país, irmão, que a saúde é um caos, que tem muito problema, que os médicos foram embora. Nós somos chamados para dizer que Deus cura, que o poder de Deus pode tirar as doenças das pessoas. Aí, irmão, nós temos que levantar a mão e falar, Senhor, eu estou aqui, eu vou lá orar por uma pessoa que está doente, eu vou confiar em Deus que as doenças vão ser curadas e resolvidas pelo poder de Deus. Com tantas provas que nós já tivemos aqui, nós vamos continuar pedindo. Na contramão, irmão, na contramão. Aí, esse é o chamado. Sem papel timbrado, sem anjos, mas com a palavra de Deus na mão. Irmãos, teve outra passagem aqui dessa leitura que me chamou muita atenção e que eu vou usar para nós encerrarmos nossa mensagem. Está aí Isaías 8. Isaías 8, irmão, verso 19 e 20, ele fala assim: alguns brasileiros vão pedir para vocês consultar os adivinhos, os médiums, os que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagem dos espíritos, precisamos consultar os mortos a favor dos vivos. Mas vocês vão responder assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médicos dizem não tem valor. Vejam. Nós precisamos pôr a nossa esperança em tal coisa. Vamos consultar os médicos. Vamos esperar que um novo governo mude tudo. Vamos esperar que alguém faça alguma coisa melhor. Vamos colocar nossa esperança em alguma coisa, não? Sabe o que nós vamos dizer? O que vocês têm que fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus.
Cadê essa postura aí? Vamos consultar a lei e os ensinamentos de Deus, porque é de lá, dessa meditação, dessa consulta da lei e dos ensinamentos de Deus, que vai sair uma conduta reta da nossa vida e a solução dos nossos problemas. Não é externa, não vem do mundo dos mortos, não vem do governo, vem de atendermos o chamado de Deus para sermos uma nova pessoa. Um novo marido, uma nova esposa, um novo pai, um novo filho, um novo funcionário, um novo patrão, um novo fornecedor de serviços, produtos, um novo parente. Vem que nós assumirmos uma nova postura, essa mudança, de atendermos um chamado, como atendeu Isaías. Não são anjos e não é um convite em carta timbrada, mas chegou o convite para cada um de nós, para se arrepender, para se batizar e para viver uma vida de serviço ao Senhor. E essa vida, irmão, dedicada ao Evangelho, dedicada a promover o Evangelho na nossa casa e nessa cidade, é esse o convite que chegou até nós. E é a esse convite, irmãos, que nós temos que levantar a mão e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Vamos orar e vamos pedir para que Deus nos dê força, sabedoria para cumprirmos o querer de Deus na nossa vida. Vamos orar?